Tricolor, vídeo especial dos emprestados do São Paulo. Coloquei esse Made in Cotia aqui de fundo, porque a maioria é de Cotia, né? São 16 emprestados, lembrando que essa pauta, vocês que indicaram aí nos comentários embaixo, e daí eu fiquei, muito tempo para conseguir os detalhes, porque tem uns negros que estão emprestados para uns times lá no... onde o Judas perdeu as meias, nem as botas. É mesmo, é? E aí eu tinha que ver se o cara tava jogando, quanto tempo tava de contrato, valor de multa, tudo aquilo que é crucial pra gente entender se esse cara volta, se ele tá indo bem, quem que pode voltar ou não pro São Paulo. São 16, vou ler aqui a lista. Shailon tá no Bahia. Lucas Fernandes, que inclusive isso é uma novidade sobre ele, já vai estar atualizadinho aqui no caso. Os Lucas Fernandes e o Paulo Boia estão juntos no Portimonense. O Araruna está no Fortaleza lá com o Rogério Ceni, a pedido de Rogério Ceni, vale lembrar. Diego Souza no Botafogo. O Pedro Augusto está no Lusitano de Portugal. O Léo Natel está no Apoel do Chipre. Lá numa ilha, longe pra caramba, onde foi parar o Léo Natel. Michael Suel tá no Paraná, cheio de escândalo. O Kaique tá no Criciúma. O Trellis tá no Internacional, lá no sul do país. Thomas Santos tá no Bolívar. Pedro Bertoluso também tá lá no Criciúma. Júnior Tavares tá no Sampdoria da Itália. Júnior Tavares é um dos nomes que vocês mais perguntam aí embaixo, né? Gabriel Novaes no Barcelona B. Tem uma errata para falar do Gabriel Novaes, que eu tinha comentado sobre ele no último vídeo. O Lucas Perry no Crystal Palace e o Rony no CSA, que agora está na Série A do Brasileirão. Fechou? Vou falar um por um, quem pode voltar quando acaba o contrato, se tem valor divulgado, se não tem valor, se tá jogando, que eu consegui desses 16 emprestados do São Paulo. Fechou? Antes você já sabe, eu tenho que falar da Network BG, ó. São Paulo vai jogar contra o Flamengo no domingo. Se você quiser saber das oitavas de final também, que vai disputar a Copa do Brasil contra o Bahia, você vai querer assistir? Network BG com planos a partir de R$ 29,90, são mais de 3 mil canais livres. Mandala Turismo, tem viagem para São Roque esse domingo, não perca. São Roque, estrada, Rota do Vinho, parece Espanha, mas é São Paulo. Não perca que agora no dia 5, no domingão. E tem também um e-book com toda a trajetória vitoriosa do São Paulo, as maiores conquistas, os maiores títulos e os bastidores das conquistas do São Paulo em preço promocional de lançamento aqui embaixo na descrição. Agora bora falar dos emprestados. Eu não escolhi uma ordem exata para falar dos jogadores. Vou falar primeiro dos meninos que são da base, vou falar primeiro de quem não volta mais, tem alguns que nem voltam, de quem que eu falo. Então, simplesmente vou falar, começando na minutagem, você escolhe o nome que você quer ver. Vou começar pelo Shailon, ele que foi artilheiro aqui no Sub-20, ganhou tudo em 2016, subiu, fez alguns jogos pelo profissional, subiu e fez 39 jogos pelo profissional do São Paulo, 4 gols. Não é revelação nossa, apesar de ter conquistado vários títulos aqui pela nossa base, ele é revelação da Chapecoense. Aí quando era adolescente, São Paulo contratou, subiu para o nosso profissional. E aí quando o Hernanes chegou, São Paulo viu o planejamento e falou, olha, o Hernanes chegou, não vamos precisar mais do Shailon, podemos agora emprestá-lo. Atlético Mineiro, Grêmio e Bahia foram atrás do Shailon na época, e o Shailon escolheu ir para o Bahia. Todos queriam contratá-lo por 6 meses. O São Paulo sempre falou, empréstimo no mínimo de 1 ano. E ele fica até o final do ano do Bahia. Já foi campeão baiano lá e foi considerado o melhor meia do campeonato baiano. Ou seja, está arrasando o Shailon lá. O Shailon está com 21 anos, é titular lá no Bahia. Logo, logo a gente enfrenta eles, inclusive, nas oitavas da Copa do Brasil, vai ser São Paulo e Shailon, né? Que a lei do ex não impere nesse tipo de jogo. Ele tem contrato com o São Paulo até 2022 e, por ser revelado da Chapecoense, quando o São Paulo contratou, só comprou 50% dos direitos do Shailon. Então, por esse 50%, no contrato de empréstimo, já tem o valor fixado de 5 milhões de euros pelo Shailon. Então, se o Bahia continuar gostando do futebol, do melhor meia do campeonato baiano, vai ter que desembolsar 5 milhões pelos 50%
da parte do São Paulo. O restante ele se vê com a Chapecoense. Shailon, que você arrase, que acabe ficando no Bahia, depois vá pra Europa, que seja sensacional esse ano pro Shailon lá, que só não faça gol contra o São Paulo nos 2 jogos que a gente tem, além da Copa do Brasil, são 4 jogos que a gente tem ainda contra o Bahia neste ano. Nesses 4 jogos eu não vou torcer por ele. Pelo resto, tomara que ele arrase e vá muito bem, pra gente ter esses 5 milhões e pra ele conhecer a Europa. Enfim, um dia volta como grande nome, quem sabe. Gabriel Novaes, camisa 10 da Copinha. Eu tenho uma errata para falar do último vídeo. No último vídeo eu comentei sobre ele e falei, olha, como ele foi negociado no último, como que foi a negociação de Gabriel Novaes? Na terça-feira, ele renovou o contrato com o São Paulo. Na quarta, era o último dia da janela. E aí ele já foi correndo para fazer exames médicos. E o Barcelona B falou para o São Paulo, olha, como o trâmite de documentação é muito difícil para o Barcelona B, a gente vai mandar ele emprestado para o outro time que está jogando a segunda divisão, e que é o Ginástic de Tarragona. E ele vai ficar por concessão lá durante 1 aninho ou até 6 meses. São Paulo ia ganhar mais 635 mil nessa negociação de reempréstimo. E concedeu. Mas de última hora houveram conversas, então tá aqui a minha errata. A diretoria ficou com medo, falou, olha, tem um tempo para conseguir fazer a documentação ficar ok aqui no Barcelona, e aí ele pode ficar todo esse tempo sem jogar. Porém, a gente prefere que ele fique no Barcelona B. Então ele está no Barcelona B, ele não foi reemprestado, só que até agora a documentação dele não está ok, ele ainda não estreou pelo Barcelona B nenhum jogo ainda este ano. O último jogo dele foi pela Copinha, foi campeão, foi para lá no último dia da janela e só treina por enquanto porque não está com a documentação ok. Ele escolheu o Barcelona B porque o Sevilla também tinha propostas e foi vontade do jogador ir para a Europa porque ele tinha boas propostas depois da Copinha que fez. O empréstimo dele é de 1 ano e meio, vai até junho de 2020, mas com o São Paulo ele fica até 2022. Valor de compra de 5 a 8 milhões, depende aí das metas de produtividade, dos jogos que ele alcançar, tudo mais. Lembrando que o Barcelona B disputa a 3ª divisão, por isso que a documentação era mais difícil do que o da 2ª divisão. E por enquanto ele tá paradinho lá, quando estrear a gente fala dele. Vamos falar do Araruna, que está com Rogério Ceni. Foi campeão do Campeonato Cearense, em cima do Ceará, ou seja, já tem foto dele no Instagram com um troféuzão, todo feliz, agradecendo a Rogério Ceni, inclusive, pelos treinos. E os treinos de Rogério Ceni são diferenciados. Aqui acabou não dando o tempo, espaço e condições para darem certo. O Araruna fez 42 jogos aqui pelo Profissional de São Paulo. Muita gente lembra dele na época principalmente do Dorival, foi quando ele teve mais espaço, um pouquinho também com a Aguirre. 42 jogos no Profissional do São Paulo. Lá ele já é titular, um jogo ou outro que não joga, mas é titular junto com o Rogério Ceni. Tem contrato com o São Paulo até o final de 2020. O empréstimo dele com o Fortaleza vai até o final desse ano. O valor de compra fixado existe, mas não foi divulgado. Lucas Fernandes e Paulo Boia. Por que eu estou falando o nome dos dois? Porque os dois foram juntos para o Portimonense. E os dois estão lá. Lucas Fernandes é o que melhor está se dando bem. Tem mais de 27 jogos lá. Está sendo bem treinado. Até o posicionamento dele mudou. Agora ele é um meia mais recuado. Falou que sentiu diferença no futebol, tanto do europeu quanto pro brasileiro, porque no brasileiro o futebol é mais técnico, é mais da habilidade, e lá o futebol é mais tático, é mais da inteligência. Ele diz que nos treinamentos pegam muito na questão não só do fundamento, mas de posicionamento, que ele redescobriu, inclusive, a posição dele, de ser mais recuado, mas conseguir ter aquele toque de bola fino que o Lucas Fernandes sempre apresentou desde a base. O empréstimo dos dois é até junho de 2020, com opção de compra. O Lucas Fernandes já se consagrou lá como titular, já tem espaço no time, ele já está com o espaço dele ok. O Paulinho Boia já não é a mesma coisa, reveza, às vezes entra como titular, às vezes entra no segundo tempo. No começo desse ano chegou a ter uma pequena lesãozinha, já está à disposição do técnico. E o Portimonense veio de uma má fase. Estava 5 jogos sem vencer, venceu o último no último sábado, conseguiu fazer finalmente uma vitória e agora vai disputar contra o Benfica no próximo sábado. Ou seja, os meninos estão sendo testados na prática, na raça.
O Portimonense tem 5 moleques made in Cotia. O Denner também tá lá, Léo Novak, que é o goleiro, também tá lá, além do próprio Paulinho Boy com o Lucas Fernandes. Então é o time da Europa que mais tem gente da base de São Paulo. O Lucas Fernandes tem contrato com o São Paulo até 2021 e agora essa semana, notícia atual, o Portimonense entrou em contato com o São Paulo, já de olho na janela de meio de ano, porque o Sporting e o Porto já estão sondando o Lucas Fernandes, que ele está indo bem lá. Então eles querem exercer a opção de compra com valor fixado, ainda não divulgado, e entrar em contato com o São Paulo, estão esperando posicionamento, mas ainda não falaram nada do Paulinho Boia, mas tudo bem, o Paulinho Boia ainda tem um aninho de empréstimo aí para mostrar do que é capaz. Já o Paulinho Boia, que não está sendo utilizado, tem agora até final de junho para mostrar futebol, senão ele volta para o São Paulo. Ele tem contrato até 2021, aí o São Paulo vai ter que tomar a decisão se reempresta ele ou se fica com o garoto no plantel. Nomes que vocês querem saber se volta ou não a todo custo. Lucas Perry pro Crystal Palace, sim. Pode ser que ele volte, pode ser que não. Até porque ele não está jogando no profissional do Crystal Palace, mas o técnico do Crystal Palace já falou, olha, ele tem um futebol absurdo. Olha o que ele falou. Seria burrice nossa não aproveitar o Lucas Perry. Tivemos uma crise de goleiro, quantos anos aí, não é verdade? Eles vão querer exercer o direito de compra com valor fixado de 4,2 milhões por 80% do Lucas Perry. 80% porque 20% o São Paulo pensou, o jogador vai para lá, mostra futebol, vão comprar, a gente ganha um dinheiro na valorização da revenda, a gente ganha mais um dinheiro que são esses 20% e ainda tem 1% de clube formador. Mas caramba! O Lucas Perry todo mundo fala dele desde a época da base, virou goleiro de seleção. É muito futebol para ficar como terceiro goleiro aqui. Deveriam ter dado a oportunidade para ele no ano passado, no ano retrasado. No ano retrasado, de repente, era muito precoce, mas no ano passado, principalmente quando a gente teve a crise entre Jean e Sidão, ficou aquele problema, e aí o vestiário também veio à tona, e não deram. E aí agora, obviamente que você nos comentários vai falar, traz o Perry de volta. Eu acho 4,2 milhões de euros barato no Lucas Perry. O empréstimo do Perry é só até o final da temporada europeia, que finaliza agora no finalzinho de junho. Ou seja, durante esse tempo, o Crystal Palace tem que mandar uma proposta para o São Paulo se realmente quiser prosseguir com o Perry no seu plantel. Ele não está atuando no elenco profissional, somente nas categorias inferiores, mas o pessoal lá já viu que ele é um bom goleiro. Com o São Paulo, o Perry tem contrato até 2022. Eu peguei uma frase que o técnico do Crystal Palace falou. Falou que está claro que o Lucas Perry tem total capacidade de ser o melhor goleiro que nós temos um dia. Ou seja, comenta aí embaixo, volta Lucas Perry ou aceita os 4,2 milhões de euros? Quem está voltando no finalzinho deste mês e tem contrato com o São Paulo até 2021 é o Júnior Tavares. Ele que veio da base do Grêmio, chegou aqui, teve grande ascensão, todo mundo só falava dele. A gente mesmo ficou falando, não, São Paulo tem que contratar. São Paulo contratou. Ganhou muito espaço repentinamente, do mesmo jeito que foi repentino o espaço que ele ganhou, ele também perdeu. Tiveram várias polêmicas em relação ao Júnior Tavares. Proposta do Corinthians, a mãe dele fazendo vídeo dizendo que ele era pro Corinthians, depois ela não parou mais de fazer vídeo sobre tudo, sobre todos. Aí ele foi pro Rennes da França, ficou lá 3 meses, com o São Paulo pagando salários, fazendo um teste para ver se era aprovado para ficar para empréstimo. Não foi aprovado. Voltou para o São Paulo, na janela do meio de ano. O São Paulo conseguiu mandar ele para a Itália, lá no Sampdoria. Só fez 2 jogos lá. 2 jogos, não conseguiu espaço. O empréstimo dele está acabando, mas ele ainda tem contrato com o São Paulo. Bom, a gente tem Reinaldo na lateral esquerda e o Léo Pelé. É o momento do Cuca avaliar se quer o Júnior Tavares ou não. Acho capaz de querer, não acho tão impossível, mas vocês mandam aí embaixo o que vocês acham de um retorno do Júnior Tavares. Ele mostrou uma época um bom futebol e uma época que é uma pessoa que quando se abala psicologicamente, abala no futebol também. Então podem comentar aí embaixo
para quem está que nem eu, meio de saco cheio do pesadão do Reinaldo. O menino da dancinha, Trellis, da dancinha da liderança, o menino do quase no ano passado, está lá no Internacional, está lá no sul do país. Fica lá até o final do ano, depois quando ele voltar ele tem mais um ano de contrato com o São Paulo. Aí o São Paulo pode decidir em dezembro se quer ficar com o Trellis ou não. O Trellis só foi emprestado quando o Pablo foi contratado, questão de planejamento. Lembrando que o São Paulo comprou 70% dos direitos do Trellis, um ano antes, por 6 milhões de reais. E pelo empréstimo de um ano, o Inter pagou 1,5 milhão e está pagando os salários do Trellis. Aqui no São Paulo ele fez 39 jogos e 6 gols. É que os gols deles foram naquele momento que a gente precisava, então até parece que era mais. E tem um valor fixado de compra de 12 milhões de reais se o Inter quiser ficar com ele no finalzinho do ano. Boa sorte pro Trellis. Pedro Bortoluso, vamos falar deste jovem de 22 anos de idade que está lá no Criciúma. Ele está no Criciúma desde janeiro, foi o Ricardo Rocha, que também está trabalhando lá agora, né, que indicou. E quando ele chegou lá, na época, o treinador era o Doriva, agora é o Gilson Kleina. Com o Doriva ele teve muito espaço, o Doriva bancou bastante ele. Hoje ele é considerado um jovem talento em momento ruim. Ficou mais de 10 jogos titular, sem marcar gol. Depois ele chegou a marcar um gol. E agora ele perdeu espaço, não é mais titular no Criciúma. Ele tem contrato com o São Paulo até 2022. Primeiro ele foi campeão brasileiro aspirante, logo depois, aqui pelo São Paulo, e logo depois ele foi para o Criciúma. Vamos ver se até o final do ano, que é quando ele tem empréstimo, ele consegue recuperar o futebol dele, né? Vamos ver. Boa sorte pro Pedro Bortoluso. Quem também tá lá no Criciúma, mas esse já é titular, é o Kaique. Ele, além de ter espaço de vez em quando como volante, ele também já atuou algumas vezes improvisado na lateral. O empréstimo dele também vai até o dezembro desse ano, ele tem contrato com o São Paulo até 2022. Nem dele, nem do Pedro Bortoluso o valor foi divulgado, mas tem valor fixado em contrato para compra. Tomás Santos, que foi o Ceni que indicou, inclusive, veio numa época que a gente estava com muitos problemas, um ano ruim pra gente. Ele tinha rodado na base do Corinthians, depois ele estava no Jorge Wilstermann, aí o Ceni indicou, São Paulo contratou, fez 19 jogos aqui e daí não vingou, não rolou, nem no vestiário, nem dentro de campo. E daí o São Paulo começou a ir atrás de empréstimo para ele, porque ele não tinha mais nenhum espaço aqui. Que contratação furada, vocês lembram dele? São Paulo emprestou ele para o Red Bull Brasil, ele ficou 6 meses. Depois ele foi para o Paysandu, ficou 6 meses. Aí voltou. Aí o São Paulo falou, não dá para ficar com esses caras no plantel que a gente não tem o que fazer com ele. Começou a renegociar com o Jorge Wilstermann, onde ele já tinha uma história e tal. E aí, do dia pra noite, ele foi anunciado no Bolívar, que é o rival. Quando ele chegou, o Tomás, ele já tinha 30 anos, agora tá com 33. E o contrato dele já se encerra junto com o empréstimo em dezembro, então esse daí nem volta. Michael Suel. Quando eu falo esse nome, você lembra de quê? Polêmica, claro, ele tá lá no Paraná e também está cheio de polêmicas lá no Paraná. Não poderia ser diferente. Quando ele foi, mini flashback. Quando ele chegou aqui no São Paulo, ele chegou cheio de dúvidas, ainda o diretor era o Vinícius Pinotti de futebol. E aí ele foi contratado e ele praticamente nunca jogou porque ele tinha uma lesão no pubis. E aí depois pediram desculpa dizendo que o exame médico dele foi errado, que erraram na aprovação do exame médico dele. Ele atuou pouquíssimo aqui, deixa eu pegar até o número de jogos. Ele fez um jogo pelo São Paulo. Aí no comecinho do ano seguinte da chegada dele, ele foi pro Grêmio. Aí veio a primeira polêmica que o Grêmio devolveu ele no dia dos exames médicos, que ele ia ficar por empréstimo lá, e falou, esse jogador não tem força muscular de atleta, como que eu vou ficar com ele? São Paulo falou, não, fica com o jogador, pelo amor de Deus. Aí o Grêmio incluiu uma cláusula no contrato de empréstimo, dizendo que era a responsabilidade do jogador preparar a forma física para chegar a uma forma física de um atleta. Ele teve que adicionar essa cláusula. Ficou lá, fez 6 jogos pelo Grêmio e voltou. Aí ele foi pro Paraná no ano passado e ele fez 2, 3 jogos por lá e aí começa uma polêmica. O diretor de futebol, que é o Marcos, que é ídolo lá no Paraná, agora ex-diretor de futebol,
Quando chegou em dezembro, falou pro presidente para geral, ó, não renova o contrato com esse Michael Suel, porque esse cara vive lesionado, ele é antiético, não tem conduta profissional, não serve para ser nosso jogador, não serve para as nossas batalhas, não renova o contrato com ele. Se surpreendeu que em janeiro foi renovado o contrato de empréstimo de mais um ano do Michael Suel com o Paraná. E aí ele relevou, continuou como diretor de futebol e as coisas foram acontecendo, até que num belo de um dia, não sei dizer porquê, nem como, qual motivo, eles discutiram, eles quem? O diretor de futebol e o Michael Suel discutiram no vestiário. Diz que o Michael Suel mandou ele para aquele lugar, xingou ele, e aí o diretor de futebol pediu demissão, falou que foi a gota d'água. Depois da demissão do diretor de futebol, o Paraná chegou a pensar em devolver o atleta antes do início do Brasileirão Série B. Só que São Paulo não aceitou. Ele tem contrato até o final do ano com o Paraná e contrato com o São Paulo até maio do ano que vem. Ou seja, depois de dezembro tem 5 meses ainda de Michael Suel no São Paulo. O Léo Natel, que está no Apoel, lá em Chipre, lá longe, numa ilhazinha perto do Líbano. Cara, Léo Natel, onde que você foi parar? Só que ele se encontrou nessa ilhazinha. Ele diz que é o melhor momento da carreira dele, titular absoluto. Vale lembrar que um ano antes ele estava no Fortaleza, ficou com o Rogério Ceni. Aí depois que ele teve boa passagem com o Rogério Ceni, que ele foi emprestado para o Apoel. Ele diz que ele está no melhor momento da carreira dele e tudo isso é graças ao Ceni, aos treinamentos que o Ceni passou para ele, a como o Ceni pegou no pé dele para ele aprender, para ele melhorar, para ele superar o futebol dele. Ele fez lá já 24 jogos, 9 gols, 2 de falta, gol em todos os clássicos que ele entrou. E o empréstimo dele acaba agora no dia 31 de maio, no finalzinho deste mês. Ele tem contrato com o São Paulo até 2020, até metade do ano que vem. Ou seja, São Paulo achar que está precisando de mais um menino para o ataque, ele pode ser uma das soluções se o Cuca achar que é viável. Até o finalzinho do mês, então mês que vem ele está de volta. E o São Paulo tem que decidir o que fazer. Lembrando que tem valor fixado de compra no contrato não divulgado. Pedro Augusto, garoto de 22 anos, ao lado de Banguelê, está lá no Louletano de Portugal. Encerra também agora no meio de maio o empréstimo dele, tem contato com o São Paulo até o final do ano. Então o São Paulo tem aí esses meninos de volta para decidir o que fazer com essa garotada. Pode ser que o Louletano queira comprar, ele entre em contato com o São Paulo, porque ele está sendo titular lá, está sendo importante. Está brigando contra o rebaixamento, mas tá entrando nos jogos, tá atuando sim. Tem valor não divulgado em contrato, então se o Louretano quiser vai ter que ser rápido para vir falar aqui com a diretoria de futebol e se já não estiver rolando. O volante fez 13 jogos por enquanto e 1 gol. Galera, não falei do Diego Souza do Botafogo porque já encerra o contrato e encerra também o empréstimo. Agora que todos esses que eu falei, me responde aí embaixo. Algum desses que tá acabando o contrato agora, você gostaria que o São Paulo reaproveitasse? Algum desses que está arrasando no time de fora, você gostaria que o São Paulo chamasse de volta? Diz aí o que você acha desses 16 emprestados do São Paulo e alguns já na véspera de voltar. Se você quiser deixar perguntas para algum próximo especial, coloca a hashtag lá, ela responde nos comentários, que eu tô lá com a minha assistente pegando. Deve ser o último vídeo com o celular. Tem um fã do canal que falou que vai dar um microfone de presente, parece. Se realmente for verdade esse bilhete, eu vou fazer um vídeo especial só de agradecimento. Obrigada para todo mundo, grande beijo.